Bom dia, amores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades de vocês, da escola também, dos outros professores. Eu acredito que esse é um sentimento que todos nós estamos tendo nesse momento, não é verdade? Mas a gente sabe que agora é o momento da gente se proteger e se cuidar. E a forma de fazer isso é ficando em casa. É por isso que a gente volta sim às aulas nesse modelo de ensino remoto, com a mesma dedicação, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo amor, mas cuidando da proteção de todos, porque todos estarão em casa. Será um grande desafio. É uma novidade que assusta, mas a gente não precisa ter medo. A gente pode enxergar isso como uma oportunidade nova de crescimento e de conhecer novas metodologias e novas formas de se estudar. A gente sabe que esse processo de adaptação é difícil, mas a gente precisa pensar e fazer por onde com que dê tudo certo, e vai dar tudo certo. É importante que vocês saibam que a gente tem plena confiança de que vocês serão capazes de superar todas as dificuldades que aparecerão nesse processo. É importante lembrar vocês que o ensino remoto demanda de nós a mesma disciplina e o mesmo empenho que a gente tinha no ensino presencial. Por isso, vocês devem continuar mantendo a sua rotina de estudos e a sua organização como vocês vinham fazendo até então. É necessário continuar prestando muita atenção nas aulas, aproveitar o tempo de videoaulas e de interação com o professor, fazer exercício, estudar mais em casa, tentar uma vez, errar, tentar novamente e assim sucessivamente até que você consiga concluir o processo de aprendizagem. Lembre-se que nesse momento eu confio no potencial de cada um de vocês para continuar mantendo o rendimento que vocês tinham antes nesse momento. E podem contar comigo para o que vocês precisarem. Porque esse é um momento da gente se ajudar e acalmar um pouquinho o coração, sabendo que Deus está no comando de tudo e que tudo vai se resolver o mais breve possível e da melhor forma. E logo, logo a gente vai poder estar todos juntos nos abraçando nos corredores da escola. Mas, enquanto esse momento não chega, me acolham na casa de vocês e sejam bem-vindos à minha casa. E me digam uma coisa, é verdade que vocês estavam estudando nas férias? Porque se era, olhe, estão de parabéns. Porque entramos de férias na metade do trimestre. Então, vamos ter que retomar de onde paramos. Mas, antes de alçar novos voos, vamos revisar um pouquinho? E aí, pessoal, vamos lá? Esse primeiro vídeo, eu vou fazer ele todo narrado, tá? E depois vocês vão me dizendo se vocês conseguiram acompanhar o andamento do vídeo com o áudio assim separado, certo? Mas vamos lá. Vamos fazer uma revisão, primeiramente, sobre o conteúdo que a gente já havia estudado, que é o conteúdo de ótica, uma parte, né, conceitos bem iniciais, bem elementares de ótica. E como vocês devem se lembrar, ótica é a parte da física que estuda a luz. Então, tudo que for luz ou fenômenos luminosos ou algo relacionado a isso vai ser estudado pela ótica. Mas primeiramente, o que é a luz? Lembram que a luz ela pode exercer o papel de onda ou de partícula. Ela tem comportamento de onda ou de partícula, dependendo da situação em que ela se encontra ou dependendo de como ela está sendo observada. A gente pode dizer que a luz é uma onda eletromagnética. Esse desenho que está aí acima da palavra onda é um espectro eletromagnético, onde você tem frequências largas, onde você tem uma faixa de ondas coloridas e depois frequências estreitas.
essas ondas, esse conjunto todo de onda é o que a gente chama de espectro eletromagnético. E a luz nada mais é do que uma fração desse espectro, essa parte colorida, é a fração do espectro que é capaz de sensibilizar os nossos olhos. Então, a gente tem toda essa faixa de cores e frequências que estão abaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho. Essa parte colorida, toda essa parte colorida, é justamente a luz, é o que a gente denomina de luz. E o que está acima do violeta é o ultravioleta. Então, todas essas cores formam a luz e todo esse espectro forma o espectro eletromagnético, ok? Outra possibilidade da gente interpretar a luz é se a gente tratá-la como uma partícula. São pequenos elementos que contêm uma quantidade de energia suficiente para a emissão de luminescência, para a emissão dessa luz, né? Acaba sendo redundante, mas seria isso, são partículas que conseguem energia suficiente para luminescer, tá? Então, a gente volta naquela frasezinha que a gente tanto falou, né? A gente só pode ver onde há luz. Se não tiver luz, a gente não consegue ver. Por quê? Porque a luz é uma onda que consegue sensibilizar os nossos olhos. O nosso olho, biologicamente falando, ele consegue ser sensibilizado para enxergar apenas quando a luz incide sobre ele. Então quer dizer que se eu estiver numa sala e apagar toda a iluminação e fechar as janelas e escurecer tudo, já que eu não tenho luz, eu não vou conseguir enxergar. Tá correto? Tá. Se não tem luz, eu não consigo enxergar, porque eu preciso que a luz saia dessa fonte luminosa, que nesse caso aí é a lâmpada. Eu preciso que a luz saia dessa fonte luminosa e atinja o meu olho. Da mesma forma, eu consigo enxergar os objetos porque a luz sai dessa lâmpada, dessa fonte luminosa, bate no objeto e atinge o meu olho, tá? Sai da lâmpada, bate no objeto, esse objeto reflete a luz que vai atingir os meus olhos. E é dessa forma que eu consigo enxergar os objetos, que eu consigo enxergar qualquer coisa ao meu redor. Ah, professora, então quer dizer que a gente tem dois tipos de corpos? Sim, a gente tem corpos luminosos e corpos iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que emitem sua própria luz. A luz parte deles. Por exemplo, uma lâmpada, o sol ou qualquer outra estrela, um vagalume, tá? E os corpos iluminados são aqueles que apenas refletem a luz, eles não emitem luz própria. Qualquer objeto que você vê na sua casa que não esteja emitindo a luz, ele é um corpo iluminado, como uma maçã, um ser humano, um cachorro, uma planta, qualquer coisa que não esteja emitindo luz, tá? Então, quer dizer que a forma como o objeto reflete a luz muda a nossa percepção sobre ele? Sim. É, vocês vão conseguir perceber aí, ó, que existe uma luz que está sendo emitida na maçã que ela tem todas as frequências coloridas do espectro. Trouxe novamente o nosso espectro eletromagnético, tá? Então, a luz branca, vocês lembram disso? A luz branca, ela é a junção de todas as cores. Então, quando eu tenho uma luz branca incidindo num objeto, por exemplo, nessa maçã, ela está recebendo todas essas luzes que estão aí embaixo, todas essas cores. O que é que acontece? Quando ela recebe todas essas cores, ela absorve todas as outras cores e reflete somente a luz vermelha. Então, ela vai absorver o verde, o amarelo, o azul, o violeta, o laranja, vai absorver todas essas cores e vai refletir somente a cor vermelha. É por isso que a gente enxerga o vermelho. Da mesma forma, o verde, ele vai absorver todas as outras cores
e vai refletir somente a cor verde. E é por isso que é o verde que a gente enxerga nesse caso, tá? Então, isso acontece para qualquer outro objeto. Um objeto azul vai refletir, vai absorver todas menos o azul. E o que é que acontece com o branco e o preto, já que ele não está aí na frequência? Acontece que o branco e o branco reflete todas as cores e o preto absorve todas as cores. Qual é a consequência disso? Toda vez que um corpo absorve muita luz, ele esquenta, essa luz é convertida em calor. Então é por isso que quando a gente está no inverno, a gente dá preferência a usar cores escuras. É verdade que o preto esquenta, então? É verdade. Então, no inverno a gente dá preferência para usar as cores escuras e no verão a gente dá preferência por usar as cores claras, porque elas refletem luz, elas botam para fora essa energia de luz, tá? Elas não absorvem, não vai esquentar, ok? E os tipos de materiais que a luz pode interagir são diferentes também. A gente tem materiais transparentes, translúcidos e opacos, tá? O material transparente, ele não oferece nenhuma resistência à passagem de luz. Então, a luz chega por ele e passa tranquilamente. Ou seja, a gente consegue enxergar através de um objeto transparente com muita clareza. A gente consegue ver tranquilamente o que está do outro lado. Por exemplo, um vidro. Então, toda vez que a gente observa alguma coisa através de um vidro, a gente consegue enxergar com clareza. Por quê? Porque a luz consegue passar tranquilamente através dele. Já o objeto translúcido não consegue passar assim com tanta facilidade. O objeto translúcido, ele oferece uma resistência à passagem de luz, não é completamente. Uma parte da luz consegue passar pelo objeto translúcido, outra parte não. Quanto mais translúcido, quanto maior for o nível desse embaçamento do material, menos a luz vai conseguir passar e mais ofuscada vai ficar a imagem. E o objeto opaco é aquele objeto que não permite, em hipótese alguma, a passagem de luz. Então, a luz encontra um objeto opaco que apenas vai ser absorvida ou refletida. Ela não vai conseguir atravessar o objeto opaco, tá? Então, o objeto opaco, inclusive, é o grande responsável pela formação de sombras. Toda vez que a gente tem uma sombra, isso quer dizer que entre o aparato e a luz tem um objeto opaco. Vocês vão observar aí, ó, que o objeto transparente, ele também causa uma sombra, mas é muito, muito clarinha, muito pequenininha, quase imperceptível. Então, quanto mais transparente for um corpo, menos sombra ele causa. E quanto mais opaco for um corpo, mais forte, mais nítida e mais evidente vai ser essa sombra, tá? Então, essa é a diferença entre corpos translúcidos, transparentes e opacos. E agora, só para a gente concluir, fechar esse assunto, para a gente concluir essa lembrança, os 3 princípios de propagação luminosa. O primeiro princípio é a propagação retilínea da luz, que junto com o objeto opaco também é responsável pela formação de sombras. A luz sempre se propaga em linha reta. Em meios homogêneos, a luz não desvia, não sofre nenhuma alteração. Vai sempre estar em linha reta. O segundo princípio é a reversibilidade dos raios luminosos. Isso quer dizer que o caminho que a luz faz de ida, ela faz de volta. Esse objeto amarelo é um objeto opaco, então a gente não consegue ver o que tem por trás dele. Mas se a gente utilizar um espelho, a gente vai conseguir. Por quê? Se eu estou conseguindo enxergar o espelho, é porque tem luz que está fazendo o caminho dos meus olhos até o espelho. E essa luz está sendo refletida nesse objeto amarelo. Em contrapartida, a luz que bate no objeto amarelo faz o mesmo caminho de volta, então ela reflete de volta no espelho e vem para o meu olho. Ou seja, o caminho que a luz está fazendo de ida, ela está fazendo de volta. Isso é o fenômeno comprovado
pelo princípio de reversibilidade de raios luminosos. É também o que acontece no retrovisor do carro, quando o motorista olha para o retrovisor e vê o passageiro no banco de trás, e o passageiro do banco de trás olha para o retrovisor e enxerga o motorista. Isso também é um exemplo de reversibilidade de raios. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Isso quer dizer que os raios podem se encontrar, dois raios podem se cruzar, podem sofrer interferência e eles não vão sofrer alterações na sua cor, na sua trajetória, na sua intensidade, em nada disso. Um exemplo muito claro e muito clássico é o exemplo do canhão de luz em espetáculos de apresentações, de show, de evento. O canhão de luz ele está ali para ir acompanhando o artista. Só que em alguns momentos acabam que os canhões de luz se cruzam. E o que é que acontece? No momento que eles se cruzam, o feixe de luz continua atravessando, continua o seu caminho como se não tivesse acontecido nada. Então ele não sofre nenhuma alteração, ele vai seguir o seu curso normalmente, como se ele tivesse sozinho naquele momento. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham conseguido relembrar e tenham gostado da aula nesse formato. Até a próxima!